Muito obrigado a você que nos acompanha pela TV ou então pelo YouTube. Seja bem-vindo a Seitonoye. É um prazer ter você aqui conosco e hoje vamos falar sobre um tema muito importante, um tema inclusive que é recorrente nas mídias, que é sobre a proteção à pequena vida. Nós vamos falar sobre valorização da vida. Existem vários livros que nós falamos sobre valorização da vida. Especificamente hoje eu vou tratar de utilizar o Descoberta e Conscientização da Verdadeira Natureza Humana, porque nós vamos falar então de valor, valorização da vida. Nós vamos discutir o que é valor. E aqui a partir da página, na verdade, da página 69, o professor Masaru Taniguchi, nesse livro, Descoberta e Conscientização da Verdadeira Natureza Humana, ele vai fazer um verdadeiro tratado, ele vai discutir sobre o que é valor. Ele dá vários exemplos, etc. Ele dá um exemplo de um relógio aqui, ele mostra um relógio, porque ele estava dando uma palestra, ele mostra um relógio, e ele vai então explicando e perguntando para o público que valor tem aquele relógio. Ele também dá exemplos sobre pintura, por exemplo, que você pega um artista, esse artista faz uma bela de uma pintura, vamos falar em Picasso, Renoir e outros artistas, ou mesmo uma escultura do Aleijadinho, vamos pensar aqui no grande escultor brasileiro Aleijadinho. Qual que é o valor dessa escultura? Seria o quê? Seria a pedra-sabão que o Aleijadinho utilizou e ela tem tantos quilos, ela pesa tanto e esse é o valor dela? Ou uma pintura, por exemplo, qual que é o valor da tinta mais o pincel utilizado? Qual o valor dela, né? Tinta mais pincel utilizado, mais moldura, mais tela. E aí, somando-se isso, a gente tem o valor deste quadro ou o valor dessa escultura. Seria isso? Obviamente que você sabe que não é isso. Sabemos que o valor de uma obra está muito além daquilo que ela custou. Existe ali a alma do artista, existe ali o esforço do artista. Então, isso são coisas que nós podemos dizer imateriais. Né? O valor é algo imaterial. Porque se o valor estivesse numa peça, pensa aí no seu celular, por exemplo. Daqui a 5, 10 anos, por exemplo, ele vai estar totalmente obsoleto, porque vamos criar, ou as indústrias vão criar novos equipamentos, novos softwares, vão aumentar a capacidade do celular. Então ele perde, na verdade, não o valor em si. Ele tinha o valor enquanto ele servia para ser útil para você. Então ele tinha uma utilidade, ele tinha uma funcionalidade. A partir do momento que ele perde essa utilidade, essa funcionalidade, ele deixa de ter um valor, vamos dizer assim. Mas no caso do ser humano, no caso deste valor que o professor Masaru está dizendo, o professor Masaru Taniguchi está colocando aqui, este valor se refere ao valor que existe por detrás de tudo isso, que nós chamamos então o valor da grande vida do universo. Escreve aqui então o professor, se nós começamos a investigar a respeito do valor, como eu estou fazendo com vocês, e nós começamos a olhar o ser humano, nós vamos descobrindo que o valor dele está além deste corpo físico, ok? Então, se nós continuarmos investigando por que há valor na vida, ele diz, nos aproximaremos gradualmente da questão da busca do valor eterno, que é a origem da vida. A base moral e ética do ensinamento da Seitonoye está justamente na busca de valor do valor eterno, ou buscar o valor eterno, ou seja, aquilo que pode passar o tempo, pode existir diversas civilizações diferentes, isto nunca vai mudar. Então, se nós pensarmos em solidariedade, em respeito, em compaixão, em amor ao próximo, todos esses valores, independentemente da cultura, da civilização ou da época, eles nunca deixarão de ter valor. Se você assiste um filme na televisão e aí você acompanha as cenas de ação, de repente lá aquele que seria o vilão da história contra aquele que seria lá o tal de herói,
E então fica uma torcida interna na gente, né? Justamente buscando uma certa justiça, quando há cenas de compaixão, quando há cenas de solidariedade, pode ser até um filme mesmo de guerra, né? Que justamente filmes de fato real que aconteceram chamam muita atenção do público. Então, por que chamam a atenção? Porque normalmente contam histórias verdadeiras e são histórias de superação, histórias onde uma pessoa ajudou o próximo. Isso toca a humanidade, toca o coração da humanidade e todos nós sentimos que isto sim tem um valor. Então, a isso nós vamos chamar de valor eterno. Vamos pensar então na vida do ser humano, nessa vida que nasce a partir do momento da junção do óvulo e do espermatozoide. Bom, peraí, eu disse dessa vida que nasce a partir do momento, eu estou me referindo à vida do corpo carnal, porque aí está a diferença entre a visão espiritualista de vida e a visão materialista de vida. Na visão materialista, isso simplesmente ocorreu em função de uma química, onde o espermatozoide, seguindo uma determinada função química ou atraído por uma função bioelétrica, por exemplo, vai atrás de um espermatozoide, de um óvulo, e então fecunda esse óvulo, então começa a divisão celular, e essa divisão celular dá origem então ao corpo humano. Estou dizendo dá origem ao corpo humano, como a ciência explica, para nós não importa tanto, tem muito valor, mas não importa tanto no sentido se há uma atração química, se há uma questão elétrica, enfim. Bom, ou descargas elétricas, positivo, negativo. O que importa é entender que para nós, que temos uma visão espiritualista, existe uma intenção por detrás desse nascimento. Existe um desejo, uma vontade desse ser se expressar. E aí o professor Masaru Taniguchi ele vai dizer o seguinte, bom, na atualidade, isso ele escreve já na década de 1970, ele diz, nunca houve tanto desrespeito à vida porque a visão materialista está imperando atualmente. A visão materialista que vê simplesmente o ser humano como um amontoado de células, ou seja, pouco importa então se dentro do ventre materno ali existe já um ser. O que importa, na verdade, é um desejo de uma pessoa, o desejo de umas pessoas em satisfazer-se pessoalmente, satisfazer a si próprio ou a si própria, justamente deixando de lado a vida de um outro ser que ali está surgindo. E o professor, ele escreve, né, considerando o ser humano um equipamento automático, semelhante a uma máquina eletrônica de calcular, mesmo que o resultado deste cálculo seja a dor, quebrando essa máquina, ou seja, morrendo, deixará de sentir dor. Assim pensam, então, as pessoas que acreditam que o ser humano não passa de uma máquina, de um aglomerado de células e de matéria, e que se essas células, essas matérias e essa matéria for descartada, pouco importa. Ele, então, inclusive, termina esse item aqui do livro, na página 75, de uma maneira bastante interessante. Ele continua dizendo assim, né? Assim, dessa visão materialista do ser humano, nasce o argumento de que seria até um ato de bondade matar a pessoa para livrá-la das agruras deste mundo. E ele vai dizer, ora, vamos lá, se nós somos simplesmente aglomerados de matéria, ou reações químicas, então pouco importa matar um outro ser ou não. Ou seja, bom, foi uma reação cerebral química que me fez matar o outro, ou foi uma reação química que me fez amar o outro, ou foi uma reação química que me fez isso, ou fez aquilo. O que somos nós, então? Simplesmente reações químicas? Se nós somos reações químicas, nós não podemos culpar ninguém de atos, por exemplo, maldosos, porque, afinal de contas, que culpa tem uma pessoa de ter uma reação química no seu cérebro que fez com que ela, então, matasse o outro? Então, nós vamos começar a viver num mundo em que tudo é justificável. A pedofilia passa a ser justificável,
o aborto passa a ser justificável e todas as coisas, então, passam a ser justificáveis a partir desta visão materialista. Eu tenho amigos de pensamentos diversos, mas tenho um amigo, por exemplo, que ele é ateu, mas ele usa a expressão humanização. Ou ele diz, bom, é necessário que o ser humano se humanize as suas relações. Para nós seria o mesmo que dizer é necessário viver como filhos de Deus, ou seja, respeitar o outro ser humano não por aquilo que ele aparenta ser, mas por aquilo que ele é verdadeiramente. E para nós, todos os seres humanos são filhos de Deus. Mas mesmo que eu tenha uma visão materialista mais humanista, ou seja, olha, o outro que está diante de mim, acima de tudo é um ser humano que merece respeito, eu devo começar a respeitar a vida a partir de onde? Ora, se eu acho que é simplesmente um processo mecânico ou químico, então eu não vou respeitar a partir de nenhum momento. Agora, se eu acredito que naquele momento, aquele ser que começa a surgir já tem uma vontade, um desejo de surgir, e para nós da Seiichi Noye existe aí então a visão de que uma alma, um espírito, deseja manifestar-se neste mundo que nós chamamos de mundo fenomênico. Se eu tenho esta visão, obviamente eu nunca vou atentar contra este ser. Seja você também um mantenedor do programa Seiichi Noye na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. No livro Mundo Espiritual e o Destino do Homem, aqui na página 143, então, o professor Masaharu Taniguchi vai escrever justamente sobre este tema, que é um tema aborto. Aliás, esse tema tem surgido aí, como eu falei no início, em várias redes sociais, não é? Em mídias eletrônicas, e se coloca recorrentemente a ideia de que é o direito da mulher que tem que prevalecer. Então vamos colocar na balança direito de um e direito de outro. E queria até fazer uma seguinte observação. Na verdade, se este ser não desejasse nascer verdadeiramente, por que é que então, e hoje nós temos condições de fazer isso, por que é que foi filmado, por exemplo, um aborto onde uma agulha vai na direção do feto e o feto abre a boca quando esta agulha espeta ele e ele sente dor? Por que que então, quando se tenta sugar ele por esse meio de sucção, não é? Um meio de sucção que tira aquele feto da barriga da mamãe, por que que na tentativa de sucção, este feto, então, tenta nadar contra a correnteza, né, do líquido amniótico que está sendo puxado por um lado e ele tenta nadar na direção ao contrário? Se ele não tem consciência da própria vida, por que que ele luta para viver? Eu acho que esta pergunta que deveria ser feita para as mães e para os pais que pensam em abortar. Conhecemos várias pessoas moderníssimas, maravilhosas, que depois entram em profundas depressões. As estatísticas não mostram isso, porque escondem, né? De alguma maneira tentam esconder o quanto as mulheres que fizeram aborto sofrem. Eu vi numa notinha pequenininha no jornal, há um tempo atrás, uma pesquisa realizada com mulheres que declararam que abortaram, o sofrimento que elas têm ainda hoje, colocadas então, colocando a sua vida aí à deriva, com álcool, com drogas, com depressões, etc. e tal. Isso ninguém fala. Por que é que se debate tanto, então, a respeito da liberdade de expressão e da liberdade de eu fazer com o meu corpo aquilo que eu desejo? Ora, se eu não acho que o outro é um emaranhado químico, eu também vou achar que ele tem direito de viver. E não é porque ele não se manifestou com nome, com certidão de nascimento, e não está diante de mim agora, que este ser não tem desejo de viver. Como eu disse para vocês, existem cenas claríssimas, científicas, colocadas aí para qualquer um assistir, que o feto reage contra essa tentativa
de matá-lo, de abortá-lo. Então, eu acredito que a humanidade poderia pensar mais seriamente a esse respeito. E o professor Masaru Taniguchi escreve, no caso em que o embrião é morto e abortado, o espírito dele, ao despertar no mundo espiritual, percebe, né, relembra esta situação em que ele estava lá boiando, estava dentro do líquido amniótico, dentro do útero, e também se lembra de que ele era um embrião. E agora, então, não pode mover-se suficientemente os pés e as mãos, está machucado. Nós acreditamos, sim, que este ser que estava lá, neste ventre materno, quando encontra-se no mundo espiritual, ou desperta no mundo espiritual, e vê a cena, ou sente a cena em que foi mutilado, ou que foi assassinado, morto, então ele sente essa revolta. Veja você, um exemplo simples até. Imagine que você está construindo uma casa dos seus sonhos, pode ser na praia, no campo, em qualquer lugar. Você está construindo uma casa sua, em qualquer lugar que seja, no seu bairro. Você está caprichando bastante na construção dessa casa, só que você não habita essa casa. Você vai para o local onde você está morando, você vive, e depois você volta toda semana para verificar como está essa casa. Ela está crescendo, está ficando do jeito que você deseja, e de repente, um belo dia, você chega diante da casa e vê que ela está totalmente desmoronada, destruída, sem nenhuma justificativa. Como você se sentiria? Garanto que muito mal. Por que fizeram isso? Por que fizeram isso com a minha casa, com o meu sonho? Eu queria morar nela, eu queria viver neste local. Por que destruíram a casa? E você vai procurar as respostas. Seja pela visão espiritualista ou mesmo pela visão materialista, na espiritualista nós acreditamos nisso que eu acabei de dizer para você, que esse espírito então fica muito entristecido e começa a fazer estas perguntas, e alguém da família recebe esta mensagem, geralmente uma outra criança ou mesmo um adolescente. Isso está muito bem explicado nesse livro que eu mostro para você aqui, que é o livro Pela Paz dos Anjinhos. Esse livro, Pela Paz dos Anjinhos, que eu estou apresentando para vocês, que está sendo apresentado para vocês, esse livro Pela Paz dos Anjinhos traz todas as explicações a respeito do comportamento, por exemplo, de adolescentes que se revoltam, que se trancam no escuro, que não desejam mais estudar, ou então que se enfiam em drogas, por exemplo. O pai e a mãe alegam, né? Eu não vou ter esse filho porque não temos condições financeiras. Aí um dos filhos se enfia em drogas e gasta 10, 20 vezes mais do que você gastaria com a educação do filho que você abortou. Se tranca no escuro, fica entrevado, porque aquele espírito que está no plano espiritual se sente entrevado também. Eu conto para vocês, então, a história de uma amiga pessoal que, na época da faculdade, praticou aborto. Eu não conhecia a Seiichi Noye, mas ela me contou, ela chorava muito, disse que via, inclusive, a imagem do filho, do menino, da criança, na verdade, não sabia menino ou menina, como se estivesse sempre ao lado dela quando ela estava dirigindo o carro, e aquilo perseguiu ela anos. E agora tem 2 filhos, né? Houve uma grande tragédia familiar, mas um desses filhos, com o marido dela, e um desses filhos, então, está nessa situação de depressão, de angústia. E aí, então, eu recomendei para ela a leitura desse livro Pela Paz dos Anjinhos, para poder, então, digamos assim, orar para este filho maravilhoso que hoje se encontra no mundo espiritual. E conversei também, né, com uma outra senhora que disse, então, que já havia feito de tudo, mas não conseguia se livrar da culpa de ter feito um aborto. Ela já tinha uma filha, casou, se separou, o aborto foi na adolescência com um namorado, e a partir do momento que ela praticou aquilo que nós orientamos, ou seja, batizar esta criança, acompanhar ela nesse batismo. O que é esse batismo? É o preenchimento de um registro espiritual com o nome desse anjinho, uma missa ou uma oração feita para este anjinho e depois frequentemente orar para ele. Ela então disse uma vez, depois de uma dessas cerimônias, que ela sentia que não tinha mais um aborto e sim um filho que hoje vivia no mundo espiritual.
Mas, como eu disse, as orientações mais claras você vai ter no livro Pela Paz dos Anjinhos e também no livro Mundo Espiritual e o Destino dos Homens. Se você quer adquirir um desses livros, você pode entrar em contato pelo 0800 770 2600 e também você pode ter mais informações pelo nosso site sni.org.br e se for de telefone celular, você liga para 0, operadora 11 50 74 4180. Então, como diz o próprio professor Masaru Taniguchi, é preciso entender que nunca em outro momento a humanidade desrespeitou tanto a vida. Está na hora de cada um de nós trabalharmos para a valorização da vida. Muito obrigado. Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina! Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Neste início de um ano novo, agradeço a proteção que recebi até agora e desejando que neste ano também seja abundante a sua proteção, prometo retribuir as graças recebidas, dedicando-me de corpo e alma à realização da missão a mim atribuída por Deus. Deus é o todo de tudo. Todas as coisas do universo são a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Nós, homens, também somos a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Por isso, todas as coisas do universo e nós, homens, somos da mesma origem, somos irmãos. Por conseguinte, todas as coisas do universo são nossos amigos, não existindo uma coisa sequer que nos possa prejudicar. Esta é a imagem verdadeira. Se somos prejudicados ou feridos por algo, é porque nos esquecemos da nossa imagem verdadeira, a qual nós e todos os seres somos irmãos, isto é, da mesma origem. Os sofrimentos são reflexo da desarmonia entre a nossa mente e todas as coisas do universo. Por isso, Deus nos ensina: reflexiona e reconcilia-te. Deus é o todo de tudo e está presente em todas as partes. Deus é infinito e sagrado, está sempre e eternamente aqui e agora, envolvendo-me por cima e por baixo, pela esquerda e pela direita, pela frente e por trás, no céu e na terra, nos quatro cantos do mundo. Não existe uma parte sequer onde Deus não esteja presente. E eu existo e vivo aqui, agora, como a suprema manifestação desse Deus onipresente e eterno. Logo, sou uma existência eterna. Pareço limitado, mas sou ilimitado. Pareço isolado, mas sou o todo. Vivo ao mesmo tempo agora e a eternidade. Sou a grande harmonia. Sou o primogênito da criação. Sou o dirigente de todas as coisas do universo. Todos os lugares para onde me dirijo transformam-se em paraíso. A ordem e a disciplina do reino dos céus projetam-se sobre a terra. Desaparecem os conflitos, extinguem-se as trevas, curam-se as doenças e todos se plenificam de alegria e gratidão. Despertei agora para esta verdade, isto é, renasci. Nasci para uma nova vida. É o raiar de um novo dia. O passado já se foi e todas as pessoas se preenchem de nova alegria e cantam hinos de louvor a Deus. Resplandece a luz da verdade e doravante não haverá quem seja triste, não haverá quem se lamente. Desaparecerão deste mundo os gemidos e os gritos de dor, e todos se dirigirão para Deus e cantarão a música de agradecimento. Esta música se eleva ao céu e se torna música celestial, desce à terra e se torna música da paz. Em verdade, agora que renasci e despertei para a verdade,
Vejo que o paraíso da realidade eterna existe aqui mesmo. Neste momento, reverencio Deus, agradeço a Deus e lhe consagro o hino de alegria. Respeitosamente, junto às mãos e curvo-me diante do Onipotente. Muito obrigado.